O meu nome é Maria Rosa Rans Carvalho, eu sou psicanalista, esposa do Gilson, sou mãe da Mila, da Ada e do Gil, avó do Decinho, Daniel e Antônio. Eu entendo que quando eu conheci o Senhor, ali houve uma grande mudança na minha história. Quando eu conheci Jesus, a minha vida era uma vida totalmente voltada para mim mesma. Eu tinha muito medo, eu era muito insegura, eu era aquela típica pessoa que sorria na rua e chorava no chuveiro, porque eu não sabia como pedir ajuda. Sendo assim, fui criando em volta de mim uma fortaleza. Ninguém entrava e eu também não saía. E aquilo foi fazendo uma prisão em mim. Mas quando eu conheci o Senhor, eu entendi que as promessas dele para a minha vida faria história. E eu comecei a querer saber cada vez mais e me envolver cada vez mais com a palavra do Senhor. E quanto mais eu o conhecia, mais livre eu ficava. Enfim, fui para a casa do Senhor, passei a trabalhar com o Senhor, a servir aquilo que mais me agradava, e a minha alegria era constante. Até que um dia, sabe aquele dia quando você olha para a sua vida e está tudo redondinho? Família ok, casamento ok, trabalho ok, filhos já adultos cuidando da vida. Estava tudo bem, até que um dia eu percebo que meu marido não está muito bem, precisava de alguns exames, nós vimos que estava precisando de alguma coisa. Quando fazemos os exames, percebemos que o meu marido estava com câncer em 5 órgãos, começando no pulmão, nos 2 pulmões, e era grande. Vocês não têm ideia como a minha vida virou de cabeça para baixo. Aquilo que estava tudo redondo, tudo certo, mudou, acabou. E eu comecei a questionar o Senhor, para quê? Por quê? Porque também eu já tinha entendido na minha caminhada que chorar, sapatear, dar birra, me revoltar não funciona com o Senhor. Isso eu já tinha aprendido. Então eu comecei a perguntar por quê e para quê? E aí começou uma outra transformação e outra estação da minha história, que faz parte, meninas. Nesse tempo, eu então começo a entender que chegou a pandemia, junto com o problema do pulmão, aquele momento em que o pulmão era aquilo que ficava resguardado então por ordens médicas. Eu que sempre gostei de estar com pessoas e de conversar, tive que ficar aprisionada na minha casa por quase 2 anos. Você tem ideia do que é isso? Você que gosta de falar, de conversar, de estar junto com pessoas, de estar na casa do Senhor? Eu não podia mais. E eu não conseguia entender. E eu dizia, Senhor, mas eu estava lá, eu estava fazendo, eu estava feliz. E essa foi uma grande virada na minha história, porque aí eu entendi nesse momento que o meu nome, Maria Rosa, agora precisava ter uma outra ênfase. Eu tinha que aprender a ser uma Maria transformada completamente. Não em algumas áreas, porque completa eu só vou estar no céu. Mas agora o Senhor queria trabalhar outra área da minha história. E aí eu não entendia muito o que era. Como eu estava presa, eu estava sozinha, eu comecei a buscar cursos e fiz vários e foi uma bênção, mas nada acontecia e eu comecei a ficar meio que entristecida. E aí é quando o Senhor me leva para o secreto. E quando o Senhor nos leva para um lugar no secreto, nós entramos ali chamando Ele de Senhor, mas saímos de lá chamando Ele de Pai. Tamanha é a intimidade que é feita nesse contexto, porque Ele se aproxima de mim, eu tinha que me aproximar dEle, eu não tinha outra escolha. E eu conhecia, eu sabia que Ele tinha promessas para a minha vida. Ali então, eu aprendo a ser uma Maria transformada em outras áreas. Ali então eu aprendo que ser Maria transformada por Jesus é ser ousada. Eu aprendo que ser Maria transformada por Jesus é que eu podia estar presa em qualquer ambiente, mas eu estava mais livre do que nunca. Ali eu aprendi que ser Maria transformada por Jesus, a alegria fazia parte da minha vida apesar das circunstâncias. Eu aprendi que ser Maria, eu não podia mais não entender que eu podia falar a língua dos homens, eu podia falar a língua dos homens, eu podia fazer todos os cursos que eu havia começado, mas se eu não tivesse amor, nada mudava. Eu disse, Deus, mas eu sempre amei, eu sei amar.
Mas eu entendi que não era desse amor que o Senhor estava falando. Ele falava do amor do céu, do amor divino, que é muito maior do que esse amor que eu conhecia. E ali eu aprendi a amar, eu aprendi a entender que eu não posso ser guiada pelas notícias da terra, mas eu precisava aprender a ser guiada pelas notícias do céu. Eu aprendi que eu precisava olhar para mim e não mais fazer para Jesus, mas fazer com Jesus todas as coisas que eu fazia antes. E entendi que a nossa ligação, a nossa aliança, a partir dali era inegociável, era inquebrável, era algo eterno. Queridas, uma das coisas que eu aprendi é que Jesus, se Ele fizer, eu o amo. Se Ele não fizer, eu continuo amando. É sobre esse amor que eu aprendi. Se Ele fizer, eu o amo. Se Ele não fizer, eu continuo amando. Se eu fizer, Ele me ama. E se eu não fizer, Ele continua me amando, porque Ele é Deus.